Glória seja dada ao Senhor. Tome seu assento e continue glorificando e exaltando ao Senhor. Os irmãos todos já receberam o nosso boletim aí do dia de hoje, da ministração de hoje? Não receberam? Tem irmãs aqui que não receberam? Levante as suas mãos, por favor. Eu creio que ainda temos. Os irmãos que não receberam o boletim, levanta a mão, que os nossos diáconos estarão passando para distribuir para os irmãos. Nós estaremos trabalhando um tema nesta manhã sobre a família. O culto hoje está direcionado à família e a família está no coração de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Josué, no capítulo 24. Josué 24 e o versículo de número 15. Enquanto você abre, enquanto você procura, eu quero agradecer a Deus primeiramente pela oportunidade e também ao nosso pastor pela coragem, pela confiança de nos conferir esta oportunidade para ocuparmos essa tribuna para falar de um tema tão importante, de um tema tão especial, que é a família, ou para as famílias nesta manhã. Diz assim o texto de Josué, capítulo 24, e o versículo 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode repetir comigo essa última frase desse versículo? Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glorificado seja Deus pela leitura da sua palavra. Nós já fomos até ministrados aqui, através do louvor. Man Joyce estava inspirada e eu louvo a Deus porque a sintonia é mais ou menos a mesma. O Espírito Santo está nesta casa, está neste lugar. O Espírito Santo está neste lugar. E quando existe um ambiente de louvor e adoração, ele manifesta a sua glória. E nesta manhã não será diferente. Meus amados irmãos, você que já está com o seu boletim aí, nós temos esse importante tema que está sendo ministrado hoje em todo o nosso ministério. Em todo o ministério do Belém, aqui nos Estados Unidos, na Europa, na Oceania, está sendo ministrado exatamente esse mesmo assunto, esse mesmo tema, para a glória e exaltação do Senhor. Foi escolhido através do pastor Josué, coincidentemente, o livro de Josué também, para a base, o texto base para esse tema de hoje, que são famílias alicerçadas. Famílias alicerçadas. E quando nós pensamos em alicerce, nós lembramos que o fundamento de uma casa, ele precisa ser alguma coisa muito bem elaborada, muito bem arquitetada. O pastor Itamar deu uma saidinha, mas ele, como arquiteto, possivelmente, ele deve ter feito muitos cálculos durante toda a sua vida de quanto concreto, ferro e pedra e etc. seriam necessários para a sustentação de um prédio com dimensões A, B ou C. Nós que moramos aqui na região de Deerfield, West Deerfield, pastor Cássio é o comandante ali do nosso condomínio, da nossa associação, nós observamos uma troca de postes na avenida para suportar uma rede de alta tensão. E é interessante que, quando a gente observava ali o trabalho que aqueles homens estavam executando, a gente mais ou menos conseguia imaginar a necessidade da profundidade daqueles alicerces para segurar tamanho peso. Porque não somente o poste, que é de proporções grandes, alguns medem quase que 1 metro de diâmetro, coisas realmente grandes,
para suportar o peso das redes de alta tensão que passam por ali. Então, o cálculo daqueles engenheiros foi de tal forma que a profundidade para suportar aqueles postes deveria ser de tal forma que a terra, e não somente a terra, mas o que estivesse abaixo da terra, fosse o suficiente para suportar o peso que estaria acima, que é o peso que nós estamos vendo, é o peso que nós estamos verificando. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer com isso que, quando as nossas famílias, elas realmente estão alicerçadas na palavra de Deus, no conhecimento que Deus passou para mim e para você através da sua palavra, essas raízes elas vão descer. E elas vão buscar água lá no profundo para manter em pé, embora as circunstâncias que nós acabamos de cantar. Por mais que venham as circunstâncias, e quem sabe, essas circunstâncias não são as mais favoráveis. Quem sabe os problemas têm se avolumado de uma forma maior na minha vida e na sua vida, mas Ele está no controle de todas as coisas. Essa sexta-feira que se passou, muitos de nós presenciamos através das redes sociais e das notícias mundiais, um terremoto de mais de 7 pontos na escala Richter, se é assim que se fala, em Myanmar e na Tailândia. Ainda hoje eu observava algumas informações de já chega a mais de 1.700 o número dos mortos. E esse número, segundo os especialistas, ainda pode chegar a mais de 10.000. Uma tragédia, uma catástrofe, em pleno final do mês de março do ano de 2025. O que o senhor quer dizer com isso também? Aqueles prédios, e pasme, prédios altos. Tinha prédios ali em fase final de construção que desceram, mas desceram como se fosse uma bomba de dinamite na sua base que havia sido colocada. Mas não, esse é o poder do nosso Deus. O nosso Deus, ele tem o poder de chacoalhar a terra, de chacoalhar os homens. Para o quê? Para trazer, quem sabe, juízo na terra. Quando a gente começa a observar também o quadro religioso daquela região, nós vemos que 88% das pessoas de Myanmar, eles eram budistas. Apenas 6% cristãos. E 4% ou 4,3% as demais religiões. Ou seja, 88% de alguém que está caminhando na direção errada. E quando, de repente, o juízo de Deus vem através de uma catástrofe dessa, muitas vezes os homens não entendem, mas Deus ainda está dando uma oportunidade para que haja um arrependimento, para que o homem se volte para o Criador, para o Todo-Poderoso, porque Ele é o Criador de todas as coisas. A Ele pertence a honra, a glória e o louvor, e Ele é quem decide o tempo exato, o tempo certo das coisas chegarem ao seu final. Nós então temos nesta manhã esse tema, como nós estamos tratando, sobre famílias alicerçadas. E Josué então ele fala, eu gostaria que a mídia, se puder, me ajude com o horário para a gente não ir até meio-dia, 1 hora, 2 horas, porque o assunto aqui vai longe. Por favor, me ajude ali com o cronômetro. Josué, então, ele está fazendo uma recapitulação aqui para o povo, lembrando ao povo de onde eles saíram, de como o Senhor os tirou da terra do Egito, com mão forte, com braço forte, e somente um milagre de Deus poderia ter feito aquele evento acontecer. Nós temos isso na história bíblica, dos milagres que o Senhor realizou, das pragas que foram submetidas ao Egito. E dizem os estudiosos que cada uma delas representava um deus no Egito. Eu sou muito pequeno para esse tipo de assunto, eu vou ficar assim nas águas mais rasas. Mas o certo é que 10 pragas foram registradas na Bíblia e o Senhor fazendo com que aquele povo, através das 10 pragas, tivesse o entendimento que o tempo havia chegado da libertação. Libertação que eles mesmos haviam clamado. Então Josué faz uma retrospectiva com o povo, de tudo que Deus tinha feito, o Mar Vermelho
que Deus havia aberto, a coluna de sombra durante o dia, a coluna de fogo durante a noite, para aquecer o povo, para não morrerem com o frio do deserto. Tudo aquilo Josué então traz assim uma retrospectiva para o povo. E ele diz ao povo: escolhei hoje a quem vocês vão servir. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terras habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o povo fala, se você for ler o capítulo todo, 24, você vai ver que o povo concorda com ele. E fala, não, nós serviremos ao Senhor. Não, nós somente nos prostraremos ao Senhor. Mas não demorou muito tempo, isso acabou. Isso acabou. E nós vemos na história bíblica que veio depois a mão do Senhor outra vez sobre eles. No livro dos Juízes, você tem toda essa história dos juízes trabalhando com o povo e tentando trazer o povo outra vez, mas chegou uma época que cada um fazia o que queria, o que dava na teia. Cada um resolvia a sua vida do jeito que, assim fosse o melhor. Mas eles se esqueceram desse princípio que Josué tinha colocado. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nesta manhã, foi muito propício o grupo de louvor. Não importa as circunstâncias, eu e a minha casa adoraremos ao Senhor. Com green card ou sem green card, com driver's license ou sem, vamos adorar ao Senhor. Porque independente de qualquer uma dessas coisas, Ele continua no trono. Ele continua sendo Deus. Por mais que, quem sabe, a terra tremeu naquela região da Ásia, Ele continua sendo Deus. E Ele não perde o controle das nossas vidas, das nossas famílias. Que a tua família esteja alicerçada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós temos uma definição e uma família alicerçada segundo a Bíblia. É o primeiro tópico que nós vamos entrar. No hebraico do Antigo Testamento existem algumas expressões interessantes traduzidas por alicerce dentro do contexto. Eu não sei pronunciar, quem sabe os irmãos aqui que são descendentes aí de judeu podem me auxiliar. Yosod, fundamento, base, alicerce. Salmo 11, o versículo 3 expressa que, na verdade, que já os fundamentos se transtornam, que pode fazer o justo? Os fundamentos são transtornados, mas o justo pode sim estar de pé diante do Senhor, e o Senhor é que vai atender, o Senhor é que vai dar o livramento. Ainda Masad, fundação, firmeza. Nós aí vamos lá para Isaías, capítulo 28, versículo 16, onde o profeta diz, portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse. Uma pedra de esquina, e nós sabemos muito bem quem que é essa pedra. E quando a nossa família está alicerçada sobre esta pedra, tem os seus fundamentos sobre esta rocha, pode vir os ventos, pode vir as tempestades. Quem sabe como a palmeira, vai se inclinar, mas passado o vento, ela vai retornar ao seu lugar. Assim você também estará firmado na rocha que é Cristo. E ainda Mossad, estabelecimento, alicerce. Provérbios 10 e 25 vai falar que como a tempestade, assim passa o ímpio, mas o justo tem perpétuo fundamento. O justo tem perpétuo fundamento. Se eu fosse você, eu dava um amém. Eu glorificava ao Senhor. Porque nós estamos aqui num papel de justos. Os que foram justificados pelo amor de Deus, pelo sacrifício da cruz do Calvário. Então nós estamos trabalhando para esse princípio e a nossa fé alicerçada na rocha preciosa. Portanto, guarde este princípio, este estabelecimento, este alicerce que nós acabamos de falar, o Mossad, que você tenha isso firme na sua casa, na sua família, para que o nome do Senhor seja glorificado. Ainda no grego, no Novo Testamento, da Septuaginta, encontramos as seguintes expressões. O temelios,
temelios, fundação, base de um edifício. Está lá em 1 Coríntios 3:11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Você pode repetir comigo? Nenhum outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. É o fundamento ao qual nós estamos falando nesta manhã. É Jesus Cristo, Ele que é o nosso fundamento, a nossa rocha. É nele que deve estar a nossa confiança, a nossa esperança. Ainda uma segunda palavra do grego, temelion liton, pedra fundamental. Efésios 2:20 trata de edificados sobre o fundamento de quem? Dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Ou seja, nós precisamos estar enfatizando a base doutrinária da nossa fé cristã. A nossa fé cristã realmente ela está baseada nos fundamentos da palavra de Deus que foram ensinadas pelos profetas, pelos apóstolos e que o próprio Cristo deu testemunho da palavra, né? O próprio Cristo. E ainda Colossenses 2:7 retrata do estéreo. Estéreo é o arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Como um sentido mais amplo do ser fortalecido espiritualmente, no Novo Testamento, o alicerce está diretamente ligado a Cristo e à doutrina apostólica, a base espiritual da igreja. É esse o alicerce que nós estamos tratando nesta manhã. É essa base, nós temos essa base. Nós não estamos fundados ou fundamentados em coisas que aparecem hoje e desaparecem amanhã. Como nós vemos aí pelas redes sociais, tem muita coisa. E você tome muito cuidado do que você anda assistindo, do que você anda vendo, do que você anda colocando para, quem sabe, os seus filhos, a sua família assistir. Tem muita coisa errada, tem muita heresia sendo falada por aí em rede aberta. Para quem quiser ouvir e ver, nós já temos um fundamento e nós temos base bíblica por onde nós baseamos a nossa fé. Que o nome do Senhor seja glorificado, coloque os princípios da palavra de Deus na base da sua casa, da sua família, para que quando os ventos baterem, você tenha raiz suficiente para esperar os ventos passarem e você voltar no lugar onde a sua fé está balizada e o nome do Senhor continuar sendo glorificado e exaltado. Existe o alicerce verdadeiro e também os falsos fundamentos. 1 Timóteo 6:19 lemos que entesouram para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Que nós possamos ter esse fundamento, olhando para Cristo, olhando para o futuro que nos aguarda. E, aliás, a vinda de Jesus está muito próxima. Você que está ligado, você que está observando notícias, observando o que está acontecendo ao redor do mundo, Jesus está just around the corner. Ele está aí na volta, na curva. Se prepare, esteja pronto, porque a trombeta vai soar a qualquer dia, a qualquer momento. Pode até ser hoje. Pode ser hoje, pode ser antes do final desse culto, que você esteja pronto, que você que está aguardando esse bom fundamento para o futuro, quem sabe o futuro está chegando, está na porta, você precisa estar com ele atento, porque já já nós entraremos para a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oh, maravilha! Aí não vai ter catarata, não vai ter nada, pastor Alcísio, o senhor vai estar num corpo glorificado. Corpo glorificado, as dores desta vida vão passar. Os problemas desta vida vão ficar para trás. Eu não vi ninguém glorificar a Deus. Vocês estão contentes com os problemas, com as dificuldades? Eu estou ansioso pelo céu. Cantar naquele grande coral, Rutinha. Eu não sei se eu tenho afinação para isso, mas a minha voz vai estar perfeita lá. A minha voz vai estar perfeita e o nome do Senhor glorificado, exaltando, adorando para sempre aquele que morreu para salvar a minha vida, para salvar a tua vida. No livro de Gálatas 1:8 lemos, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho,
além daquele que vos tem anunciado, seja anátema. Paulo está orientando os irmãos da galáxia para ficarem atentos a esses ensinos. E hoje eu estou falando a mesma coisa para vocês. Fiquem atentos, tem muita gente falando muita coisa pelas redes sociais, pelos YouTube. Tem muita gente falando, fique atento. Aqui está o manual. Cabe aqui dentro? Amém, glória a Deus. Não cabe, então, deixa para trás. Faz de conta que você não ouviu. Continua caminhando em direção aos céus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Não dê comida estragada para a sua família. Dê alimento sólido, alimento que traga fundamento na palavra do Senhor. Portanto, toda tentativa de se alterar o fundamento estabelecido pelo Senhor quanto à constituição natural da família, que é, em primeiríssimo lugar, o resultado da união entre um homem e uma mulher, macho e fêmea, por nascimento. Meus parabéns ao pastor Josué, que ele colocou isso aqui, por nascimento. Porque por aí afora tem muita coisa sendo mudada hoje. Vocês sabem muito bem disso. Tem gente que nasceu de um jeito, está querendo mudar de outro, outro que nasceu de outro querendo mudar para outro. Mas aqui não. Aqui dentro nós primamos pela palavra de Deus, que está em Gênesis 1:27. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. É palavra de Deus. Para contrapor os valores da fé cristã é heresia e vos seja por anátema. Ou seja, tudo que vem contrário a isso aqui é anátema. Não dê valor a isso, porque Deus criou dessa maneira. Foi Deus que fez no princípio assim. Características da família alicerçada. Nós temos algumas delas. Procura viver em santidade e comprometimento com o Senhor. Esta é a família que tem, como se diz, a sua fé alicerçada em Deus. 1 Pedro 1,16, sede santos, porque eu sou santo. Cada um dos membros buscam viver uma vida de obediência ao Senhor Jesus e se esforçam por manter um testemunho que glorifiquem o nome do Senhor. Eu glorifico a Deus. Não gosto de falar como se diz, de falar de mim mesmo. Mas esta semana eu cheguei num ambiente de trabalho, aqui em Boca Raton. E cheguei e vi que tinham outros 2 brasileiros já na obra. E cumprimentei, bom dia, como vai, tudo bem? Eu sou, né? Vim fazer o tal serviço aqui e tal. O fulano está, o dono da obra? Não está, mas tem um representante dele aí e tal. Aí conversando, você é da onde? Você é quem? Pá, nome e tal. Aí conversando e tal. Aí um deles virou para mim, você é crente? E digo mais, você é pastor, não é? Eu falei, mas quem é que falou para você? Ele falou, o Espírito Santo de Deus. Eu também sou crente. Eu também professo a mesma fé. Aí nós nos cumprimentamos. Um deles ainda não está firme na fé e nós o incentivamos. Eu até convidei, falei, você está indo na igreja dele? Não, tá, eu acabei de chegar. Ainda. Falei, pois então eu participo de uma igreja boa, de uma igreja sadia. Está aqui o nosso endereço, está aqui o nosso convitinho do Amigos para Sempre. Você é o meu convidado. Quando você quiser participar de um dos nossos serviços, você é muito bem-vindo. Eu glorifiquei a Deus, porque se eu tivesse chegado de qualquer outra forma, falando qualquer outro assunto, quem sabe eu dizer, uou, assim não pode ser. Mas ele já identificou de imediato, você é crente. E o Espírito Santo está me falando que você é pastor. Falei, glória a Deus, nós estamos auxiliando na nossa igreja, o nosso pastor, fazendo esta obra, proclamando as boas novas do Evangelho, que você também, quando você sair aí fora, eles não sabem ler Bíblia. Eles lêem a minha vida e a tua vida. Como é que nós estamos nos comportando daquelas portas para fora? Que o Senhor fale mais ao seu coração nesta manhã. Então procure viver em santidade e comprometimento com o Senhor. Ponto B, a família alicerçada serve ao Senhor
genuinamente. Disse Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é uma família que apenas frequenta a igreja, mas que vive o evangelho do Senhor Jesus Cristo de maneira integral. Independente de estar somente aqui ou nas famílias cristãs ou nas atividades da igreja, não. Quando você sai lá fora, você permanece da mesma maneira, porque você é um cristão autêntico, você realmente está forjado em Cristo. E a sua família alicerçada em Cristo Jesus. Ponto C, está preparada para cumprir os propósitos do Senhor, conforme Romanos 12:2. Nós vamos correr que o relógio não nos ajuda. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. São trabalhando para cumprir os propósitos do Senhor. Que esses propósitos realmente estejam na minha casa, na minha família e também na sua família. Ponto D, a família alicerçada, servidora e missionária. Essa é uma igreja missionária que você possa estar engajado neste exemplo da família que nós temos aqui. O exemplo da família de Priscila e Áquila, Atos 18, de 1 a 3. Depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Cláudio não é fácil, né? Cláudio fica mandando todo mundo sair, né? Sair de Roma. E ajuntou com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Ou seja, Paulo já se identifica ali com o irmão Áquila e a irmã Priscila, e também estão fazendo tendas, que já faziam tendas, ou seja, famílias que estavam trabalhando, alicerçadas, servindo e fazendo a obra missionária. Cumprirem sua vocação espiritual enquanto exercem a sua vocação profissional. Nosso pastor fala muito sobre isso. Para nós não sermos apenas profissionais, mas que nós sejamos crentes profissionais. Aonde nós chegarmos, que chegue a luz primeiro. Que aonde nós entrarmos, que o brilho de Cristo brilhe primeiro. A luz acenda ou que ela permaneça acesa primeiro. Que alguém não tenha que chamar a sua atenção porque de repente o brilho não está assim com aquele brilho que precisa. Cumprindo a sua vocação espiritual, conforme Colossenses 2, 23, 24. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança por Cristo, porque a Cristo o Senhor servis. Então que você faça com alegria, que você adore a Deus, como nós ouvimos aqui nesta manhã. Adorarei, não importa as circunstâncias, adorarei. Às vezes é difícil, né? Às vezes a gente quer matar o patrão, né? Quer enforcar o inspetor, né? Mas a gente vai pedindo ao Espírito Santo de Deus que vai moldando, né? Que vai ajudando, para a gente conseguir vencer, atravessar, e o nome do Senhor ser glorificado. Que às vezes eles exigem tantas coisas, né? Principalmente os inspetores, né? Pastor Cássio que o diga, né? Mas com jeitinho a gente vai fazendo, a gente vai cumprindo. Que às vezes a gente até quer orar para Jesus levar alguns, né? Dizer, rapaz, como se diz, né? Você está perdendo seu tempo aqui na terra, você é a perfeição em pessoa. Mas o que o Senhor seja louvado e exaltado. A gente não pode fazer isso, né? A gente brinca, né? Mas que o Senhor nos ajude a guardar, a gente ser luz, a gente poder agradar, a gente poder fazer tudo aquilo que é nosso dever como crente. Proclamar as boas novas. Aonde nós chegarmos, que chegue a luz. Na nossa casa, que o nosso falar com os nossos filhos glorifique e exalte ao Senhor nosso Deus. Nós falamos agora há pouco sobre a santidade, sobre a santificação, que sem a qual ninguém verá ao Senhor. E ainda o pastor Josué fala também sobre a Lídia, né, que era vendedora de púrpura na cidade de Tiatira, ou seja, ela estava desempenhando ali as suas atividades também para desenvolver a obra missionária. Amém? Modelos bíblicos de famílias alicerçadas. No Antigo Testamento, nós encontramos algumas delas. E uma que, para mim, é um grande exemplo de
família alicerçada é a família de Noé. Noé era homem justo e íntegro diante do Senhor e por seu testemunho foi escolhido pelo Senhor para a construção da arca. Ninguém ouviu o testemunho de Noé, além da sua família. Os homens zombavam dele, porque o que ele pregava era que iria chover. Imagina, num lugar que ninguém sabia nem o que era chuva, nunca havia chovido. Mas Deus estava proclamando um juízo na terra. Um juízo na terra. E é muito interessante, principalmente quando a gente vai lá em Kentucky, e você vê a arca, a réplica da arca que tem lá, que os nossos irmãos construíram. Que coisa linda, que coisa fantástica. Quando você tiver a oportunidade, vá. Kentucky. Inclusive, eu estou querendo ir para lá para conhecer o Jardim do Éden. Também parece que já tem o Jardim do Éden lá. Eu quero ver como é que é isso aí. Esperando não encontrar a serpente. É, aquela mesma que tentou a Eva. Então, são lugares interessantes que, de repente, na arca, você tem alguns testemunhos, você vê exatamente como que Deus usou Noé para colocar a sua família na arca. Que coisa tremenda. Diz a Bíblia, eram 8 pessoas. Somente 8 se salvaram das águas do dilúvio. Noé teve o capricho de, pelo menos, a sua família colocar na arca. Ninguém mais quer ouvir a mensagem? Ok, a minha família vem comigo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E ele entrou na arca com a sua família. Eu fiquei impressionado, pastor Cássio, de ver a quantidade de trabalho que tinha dentro daquela arca durante todo aquele período que eles ficaram dentro da arca. E não foi apenas 1 mês ou 2, passou de 1 ano. Você imagina? 8 pessoas cuidando de todos aqueles animais e de todos quantos ainda nasceram dentro da arca. Meu Deus, que coisa tremenda! Mas Deus usou um homem para proclamar as boas novas do Evangelho e para trazer a sua família para um propósito de Deus, famílias alicerçadas. Seu testemunho de vida garantiu-lhe a liderança estável e confiança incondicional de sua família, que trabalharam décadas com ele, crescendo, ou melhor, crendo, a respeito do que o mesmo recebeu do Senhor. Que a sua família consiga entender a visão que você está passando para eles. Que a sua família esteja na mesma sintonia que você. A sintonia, qual é, pastor? Qual sintonia é essa? Alicerçado na rocha que não se abala. Firmado em Cristo que um dia vai voltar. Ele prometeu e ele vai voltar. Nós precisamos estar prontos para isso. Então, que lição que nós tiramos? Pais que lideram pelo exemplo e amor incondicional ao Senhor terão uma família alicerçada, pronta para servir, que ouve e obedece ao Senhor e será preservada e desfrutará certamente das promessas e bênçãos do Senhor Jesus Cristo. Também no Novo Testamento nós temos um exemplo de ninguém melhor do que Timóteo, registrado no 2º livro, no capítulo 1 e o versículo 5, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Era o menino Timóteo, que estava crescendo, estava sendo discipulado, mas a sua avó e a sua mãe o discipularam, o conduziram pelo caminho certo, pelo caminho correto. Nós não temos informações sobre o seu pai, mas a Bíblia deixa registrado que a sua avó e a sua mãe foram quem influenciaram Timóteo no caminho da verdade, e nós temos preciosos ensinos através desse jovem pastor. O jovem tornou-se um servo fiel e um dos grandes obreiros do Senhor Jesus, formado e instruído aos pés do apóstolo Paulo, um dos expoentes do ministério deste. Que lição que nós tiramos disso? É interessante observarmos que o nome do pai de Timóteo, como eu acabei de mencionar, não é mencionado nas Escrituras. E disto podemos inferir que, por alguma razão,
Isso não aconteceu. Ser cristão ou não, ser viúva, sua mãe ou não, fica a pergunta. Porém, é evidente que, independente das questões pessoais que sua família enfrentou, quando um dos genitores se levanta como alicerce familiar, que você seja esse genitor, que tem esse alicerce familiar, por mais que, quem sabe, a outra parte não esteja interessado, mas você continue firme aos pés do Senhor, buscando fazer com que a sua família toda entre na arca. Conclusão e aplicação prática. Passos para uma família alicerçada. Observe algumas orientações bíblicas. Primeiro, priorize a vida espiritual do lar. Nós primeiro precisamos priorizar a vida espiritual, porque muitas vezes a gente se concentra em tanta coisa. A gente quer buscar os valores terrenos, os valores materiais, essas coisas que nós nem sabemos para que vão servir. Mas os bens espirituais, esses nós sabemos que é para a vida eterna. Então que você saiba priorizar, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Pastor, o senhor está querendo dizer que eu não preciso me preocupar, então? Eu não devo me preocupar com o meu trabalho, com o meu estudo, com o bem-estar da minha família? Não é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo que você deve priorizar o reino de Deus em primeiro lugar. As demais coisas, elas vão acontecer independente de. Porque é Deus, como diz o nosso pastor, que coloca o pão na nossa mesa. Muitas vezes nós queremos fazer com a nossa força, com o nosso braço, e a gente acaba se decepcionando, que a gente não vai em lugar nenhum. Basta apenas uma gripe nos pegar ali na esquina, acabou. Já não vou trabalhar nesse dia, ou seja, é menos um dia de trabalho no orçamento da família, e aí vai. Mas quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, nós temos saúde, é Ele que mantém a nossa fé em Cristo. Às vezes, de repente, você até faz como se diz, uma retrospectiva. Uau, faz mais de um ano que eu não sei o que é uma gripe. Uau, faz não sei quanto tempo que eu não sei o que é uma dor assim na coluna e tal. É Deus que está te guardando. Porque, quem sabe, você tem priorizado o reino de Deus. Continue fazendo isso. Priorize o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vão vir. Eu me surpreendi lá em casa outro dia. Alguém pediu um remédio. Falei para minha esposa, será que a gente tem alguma coisa? Que de vez em quando a gente vai no Brasil, traz alguma coisinha assim só para uma reserva, né, emergencial. E acaba que vence tudo. Esse dia ele me perguntou sobre um antialérgico, eu falei, faz tempo que eu não uso. Graças a Deus. Dá uma olhada lá no meu espelho, lá onde eu costumo guardar. Tal. Ela foi olhar, estava 2 anos vencido já. Não é Deus que faz as coisas? Não é Deus que faz? Porque remédio é uma droga. É uma droga. Você precisa se libertar dessa droga. Me entenda, por favor. Não vai, sair por aí fazendo coisa, desobedecendo o seu médico. Se ele falou que é para você tomar e tal, toma direitinho, pelo amor de Deus. Eu briguei com a minha médica, mas é problema meu. Que ela queria me escravizar no remédio. Eu falei, não, senhora. Aqui é templo do Espírito Santo, aqui não vai ficar entrando esse remédio o resto da vida, não, senhora. É o Espírito Santo de Deus que vai controlar a minha pressão. E eu tomei por fé, pastor Cássio. Abortei aquele remédio, nunca mais tomei. E nunca mais precisei dele. Agora tem que ter fé. Faça se você tiver fé. E de vez em quando, assim, a gente fica meio coisado, vai dar uma medida na pressão, né? A bichinha está lá, 12/8. Reloginho, 12/8. Falei, glória, tá perfeito. O velho está tinindo. Maravilha. Não precisa se preocupar com esse remédio. Remédio de pressão, esses negócios aí. O nome do Senhor glorificado. Então, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Em segundo lugar, ensine a todos em sua casa a viverem segundo os princípios bíblicos. Esse tema nós já estudamos no nosso ministério. Deuteronômio, o livro favorito do pastor Cláudio, capítulo 6, o versículo 6 e 7 registra: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Ou seja, é o tempo todo. Você percebeu? É andando, é levantando, é deitando.
É o tempo todo. Ou seja, você não vai se desviar desse mandamento de forma alguma. Você vai falar o tempo todo. Você vai falar o tempo todo. Que um dia, quem sabe, alguém vai tentar se justificar diante de Deus. Ah, mas ninguém me falou, ninguém me alertou. Será? Será que você nunca ouviu sobre isso? Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos livre de repente, nós chegarmos diante do Senhor para, quem sabe, um juízo. Que Deus nos guarde. Cultivo de relacionamentos saudáveis e respeitosos. Efésios capítulo 4, versículo 32. Tudo isso que nós estamos falando está fazendo com que são orientações bíblicas para a família estar alicerçada. São passos para a família estar alicerçada. Efésios 4, 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, bons, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Aqui pega, né? Perdoando-vos, como também Cristo vos perdoou em Deus. Essa aqui é sério. Que você deixe Deus trabalhar na tua vida, no teu caráter, que você tenha esse fruto, ou esse parte do fruto desenvolvido na tua vida, que você seja benigno, misericordioso, que você saiba perdoar, porque você também perdoando, você também recebe o perdão de Deus, o nosso Senhor. E mais um detalhe, quando a gente não perdoa, a gente não tem moral para orar. A oração não sobe. Não sou eu que estou falando, não. É a Bíblia. A oração não sobe. O próprio Jesus, ele falou, né, nos ensinamentos da sua palavra, que se você tivesse alguma coisa contra alguém e viesse ofertar, e no momento da oferta, você, uou, não, tem um negócio ali que eu preciso resolver. Deixa a sua oferta aí, vai lá, resolve o que você precisa resolver, vem e apresenta a tua oferta, aí o Senhor vai receber. Aí o Senhor vai receber. Nosso pastor costuma dizer, a salva recebe, a tesouraria contabiliza, o banco vai receber também. Agora, e será que está chegando no céu? Será que essa oferta que você, de repente, colocou com tanto gosto na salva, será que ela está registrada no céu? Será que ela está registrada no céu? Que o Espírito Santo te ajude a entender esse detalhe tão importante. Envolva-se na obra do Senhor. Nós ouvimos aqui poucos dias sobre um seminário de evangelismo. Envolva-se na obra do Senhor. Faça alguma coisa. Não tem ninguém aqui que não tenha recebido um talento. Um. Tem gente que recebeu mais. Glória a Deus por eles. Tem gente que é polivalente. Ele vai no departamento A, no B, no C, né? E faz a coisa acontecer conforme Deus vai orientando. Agora, cada um de nós, por menor que sejamos, recebemos um. Que a gente consiga multiplicar esse um para a glória e exaltação do nome do Senhor. Amém? Envolva-se na obra do Senhor. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Em resumo, famílias alicerçadas no Senhor superam as adversidades, cumprem com alegria imensa os propósitos do Senhor, servem ao reino do Rei Jesus incondicionalmente e vivem o Evangelho de maneira genuína, glorificando e honrando ao Senhor nosso Deus em tudo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Aqui nós temos uma reflexão para aplicação prática. Em quais áreas identifico que minha família precisaria se fortalecer? Em quais áreas? Segundo, como poderia tornar Cristo verdadeiramente o alicerce central em minha casa? Terceiro, quais são as mudanças práticas que eu posso e devo implementar a partir de hoje? E em quarto lugar, qual a visão sobre missões que tenho e qual a visão de missões que identifico em minha família? A tua família também participa do departamento de missões da nossa igreja? Pastor Cláudio deu um relatório agora há pouco aqui da dificuldade que os nossos irmãos na missão estão enfrentando. O desemprego bateu a porta. São mais de 11%, ele estava me falando aqui, na Espanha. 11%
Na Alemanha também o número está aumentando. Que o Senhor nos ajude e nos guarde. Que nós tenhamos a bênção do Senhor na nossa casa, na nossa família, e o nome dele seja glorificado, seja exaltado. Meus amados irmãos, eu confesso que eu gostaria de ter muito mais para falar nesta manhã, mas é tudo isso que o nosso pastor deixou para o enriquecimento da nossa alma. Que você possa ler essa apostila, que você possa reler, que você possa voltar nesses pontos, nesses tópicos, mergulhar um pouco mais em cada um deles. Isso aqui daria um seminário de uma semana. Sem brincadeira, daria um seminário de uma semana. Você pode mergulhar em cada um desses pontos, em cada um desses tópicos, mas mergulhar mesmo, como diz lá em Curitiba, com força. Mergulha mesmo com força para você crescer espiritualmente e o nome do Senhor ser glorificado. Amém? Gostaria de contar aqui com os irmãos do louvor mais uma vez. E nesta manhã, eu não sei de que maneira você chegou aqui. E quem sabe todos já conhecem o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, já o tem recebido como seu único e suficiente Salvador. Ele já é o Senhor da sua casa, ele já é o Senhor da sua família. Mas quem sabe existe alguém que ainda não o fez. Alguém não o recebeu e nesta manhã gostaria de mudar de direção. Gostaria de encontrar em Jesus Cristo o resultado que você está buscando. E eu posso te afirmar 100% que você vai encontrar. Jesus é o amigo que não decepciona. Jesus é o amigo certo para as horas incertas. Jesus é aquele que entra nas dificuldades e entra também nos momentos de alegria. Tem alguém nesta manhã que gostaria de receber o Senhor Jesus? Entregar a sua vida para Ele, para que Ele possa fazer morada no teu coração. Os dias são maus e a vida passa rápido. Domingo passado, nós terminamos o culto, fomos para a escola dominical. E eu recebi uma mensagem do meu filho: pai, aconteceu um acidente, e um acidente trágico na porta da nossa casa. Então, se você pretendia vir direto para casa, dê mais alguma volta, saia fazer mais algumas coisas, porque quando acontece um acidente com óbito, eles fecham tudo. A investigação vai chegar e as coisas vão acontecer no tempo deles. Resultado, uma vida foi ceifada. Um motoqueiro, simplesmente ele entrou dentro de um veículo. Eu não sei com que velocidade ele vinha. Uma vida foi ceifada. Graças a Deus que a condutora do carro, ela saiu bem, saiu ilesa. Mas o motoqueiro entrou dentro do veículo dela que o capotou. Tamanha o impacto, tamanha a velocidade que aquele rapaz ou aquele senhor vinha. Uma vida ceifada. Eu não quero colocar medo em ninguém. Nós não sabemos o que acontece daquela porta para fora. A nossa vida precisa estar bem. Jesus está voltando, como eu disse na mensagem. Pode ser hoje. Para aquele rapaz ou para aquela pessoa, o fim chegou. Nós não sabemos se ele conhecia Jesus ou não. Nós não sabemos se, quem sabe, aquela pessoa estava... em que situação ela estava se encontrando. Quem sabe estava num momento de fuga, nós não sabemos. Mas a eternidade iniciou para aquela pessoa. Que nesta manhã, quando você sair desta casa, você tenha plena consciência de que a tua família está alicerçada em Deus. Que ela está firmada na rocha que não se abala. Que pode vir os ventos que Mateus registra e soprar sobre aquela casa, e como ela está firmada na rocha, ela não vai sofrer abalo. Mas quando ela está firmada na areia, ela vai cair. E diz o texto: grande é a sua queda. Que Deus nos guarde, que o Espírito Santo nos ajude a entender a sua palavra nesta manhã.
Você que gostaria de renovar a sua aliança com Cristo. Quem sabe você tem falhado em algumas áreas, você reconhece isso. Você não tem sido aquele sacerdote do lar. Você não tem trazido seus filhos como você gostaria e como deveria trazer. Quem sabe você tem negligenciado. Mas ainda dá tempo de consertar. Ainda dá tempo. E você gostaria de receber a oração, gostaria de te convidar para estar ao altar do Senhor. A igreja, por favor, se coloque de pé. Os que gostariam de receber uma oração para que Deus firme os seus passos e te ajude, quem sabe, a manter de volta ou a ter de volta o controle que, quem sabe, você perdeu na sua casa. Você não sabe como resgatar, mas o Espírito Santo de Deus que está aqui nesta manhã, Ele sabe e Ele pode e Ele quer fazer. Mas Ele depende tão somente de uma abertura da porta do seu coração e uma decisão sua para que isso aconteça. Todos que quiserem vir ao altar do Senhor receber oração, para que Deus lhe dê estratégias, quem sabe. Quem sabe você tem orado, pedido a Deus, e nesta manhã você ouviu de novo o tema do alicerce da família, e você continua perguntando dentro de você: até quando eu terei o descontrole da minha casa e da minha família? Jesus está te dizendo que quem sabe é hoje. Quem sabe é hoje o final dessa história. A página será mudada, mas depende de uma atitude sua para assim o fazer. Você está pronto? Vem ao altar, nós estaremos orando, porque o tempo já foi. Gostaria de convidar os obreiros, por favor, que passassem, que viessem orar, interceder por essas vidas que aqui estão à frente, pedindo a Deus que traga o resultado que eles precisam e que eles querem na vida deles para um crescimento ainda melhor, para quem sabe uma maturidade ainda maior na sua casa e na sua família. Que o alicerce da casa e da família continue sendo construído e o nome do Senhor glorificado. São só esses que aqui estão? Nós estaremos orando. Nós estaremos orando nesta manhã, pedindo a Deus que traga a bênção sobre a vida de cada um deles. E você que me assiste pela rede social, quem sabe está perguntando se eu não vou fazer um convite para você aceitar Jesus. Eis aqui o convite. Você está disposto a aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, reconhecendo o sacrifício dele na cruz do Calvário para o perdão dos meus pecados e dos teus pecados? Dobre o teu joelho onde você estiver. Receba o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele irá entrar na sua casa, irá transformar a tua vida, para que o nome dele seja glorificado e exaltado. Não sei qual plataforma você está assistindo, se você quiser colocar no chat, para que a nossa mídia possa saber quem você é e poder conduzi-lo, quem sabe, a uma das nossas igrejas, ou te direcionar para uma igreja sadia. Quem sabe nós podemos te ajudar nesse aspecto também. Que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Nós vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, nós nos colocamos na Tua presença uma vez mais, Senhor, suplicando, Senhor, a Tua bênção sobre os Teus filhos que vieram à frente, Pai. Deus, se ajoelharam diante de Ti, Senhor, estão colocando diante do Senhor as suas situações, ó Pai. Deus, o Senhor conhece, Senhor, o coração de cada um dos Teus filhos, ó Pai. E o Senhor, nesta noite, Senhor, tem a liberdade, Senhor. Ó, tem a autoridade para entrar na vida dos Teus servos com providência, Senhor. Transformando, Senhor, aqueles aspectos da família, da vida dos Teus servos, que precisam ser transformados, Senhor. Mudança, Senhor. Oh Deus eterno, pedimos a Tua intervenção. A Tua palavra nos diz que Tu és o socorro
bem presente no tempo da angústia, Pai. E nesta hora, Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Pai. Em nome de Jesus, te suplicamos a tua bênção sobre os teus servos, a tua bênção sobre cada família aqui representada, Senhor. Deus eterno, o Senhor conhece os seus corações, a sua mente, aquilo que eles precisam. E nós cremos, Senhor, que tu és poderoso para fazer além, muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Pai querido, age em favor dos teus servos, ordena a tua bênção sobre os teus filhos, ouve a súplica, ouve a necessidade e estende as tuas mãos. Basta uma palavra tua, basta uma palavra tua e a situação, Senhor, será mudada, o milagre acontecerá, o teu nome será glorificado. Pai querido, existem coisas que nós não conseguimos fazer, existem coisas que nós não conseguimos realizar, por isso, Senhor, nós recorremos, nós buscamos a tua face, reconhecemos o teu poder, reconhecemos o teu senhorio sobre a nossa vida, sobre a nossa família, e por isso oramos a ti neste momento, ó Pai, e em nome de Jesus nós declaramos a bênção e a vitória sobre a vida dos teus filhos, ó Pai. E mais uma vez nós glorificaremos e exaltaremos o teu nome, e mais uma vez testificaremos, Senhor, de que só o Senhor é Deus. Louvado e engrandecido seja o teu santo e maravilhoso nome para todos sempre. Aleluia, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor.